Olá turma, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de trigonometria, né? Na aula passada a gente terminou falando de fórmulas de adição e diferença de arcos. A gente viu lá seno de A mais B, cosseno de A mais B, seno de A menos B, cosseno de A menos B, e consequentemente a gente obteria quem? Tangente, cossecante e secante também, né? E a cotangente. Então agora a gente vai ver fórmulas de multiplicação de arcos. Por exemplo, quando a gente tem um arco da forma tipo duas vezes um arco A e a gente quer obter o seno de 2A, por exemplo. Temos o arco A e queremos obter o cosseno de 2A, o cosseno de 3A. O que seria essa fórmula de multiplicação agora de arco? A gente está multiplicando um arco. Então assim, cosseno de 2 vezes A, pessoal, não é 2 vezes cosseno de A, tá? Basta você pegar, por exemplo, o A igual a 30 graus, por exemplo. Aí aqui seria cosseno de 60 graus. Que seria o cosseno de 60 graus, né? Porque o A vale 30. Cosseno de 60 graus é meio. E aqui seria 2 vezes o cosseno de 30. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Vezes 2 daria raiz de 3, né? Então isso aqui é diferente. Então o cosseno de 2A não é 2 vezes cosseno de A. Então o que é cosseno de 2A? É cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Ó, não é mais, tá? Porque se fosse mais seria o quê? A nossa relação fundamental. Não, cosseno de 2A é cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Por quê? O que significa cosseno de 2 vezes A? Não é a mesma coisa que cosseno de A mais A? Porque 2 vezes A é A mais A. Aí a gente volta naquelas fórmulas de adição. O que é? Cosseno do primeiro vezes cosseno do segundo, que é o mesmo ângulo, menos seno do primeiro vezes seno do segundo. Lembra que do cosseno você troca o sinal, né? Você mantém os cossenos de um lado e o seno do outro, e troca o sinal. Cosseno de A vezes cosseno de A é cosseno quadrado de A, e menos seno de A vezes seno de A é menos seno quadrado de A, que é exatamente o que a gente queria. Seno de 2A. Seno de 2A é 2 vezes seno de A vezes cosseno de A. Olha só, seno de 2 vezes A é 2 vezes seno de A vezes cosseno de A. Então, por exemplo, o cosseno aqui que eu tinha falado de 60 graus, se o A fosse 30, seria o quê? Cosseno ao quadrado de 30 menos seno ao quadrado de 30. Vamos lá, seno de 2A. O que é seno de 2A? É seno de A mais A. Vamos usar aquela fórmula de adição? O que é aquela fórmula de adição do seno? É seno do primeiro vezes cosseno do segundo. Do seno você mantém o sinal, mais seno do segundo vezes cosseno do primeiro. Só que os ângulos são iguais. Aqui dá seno de A cosseno de A, aqui dá seno de A cosseno de A. Ou seja, você tem 2 vezes seno de A cosseno de A. E da tangente de 2A? É 2 vezes tangente de A dividido por 1 menos tangente ao quadrado de A. Quer ver? Tangente de 2A, o que é? Tangente de A mais A. Lembra da tangente? Qual que é a fórmula da tangente? Quando você tem a soma de arcos, como que é? Você mantém o sinal de positivo em cima e o sinal de negativo embaixo. Se fosse aqui menos, aqui você trocaria. Aqui ficaria menos e aqui mais. Então tangente de A mais A é tangente do primeiro mais tangente do segundo, dividido por 1 menos tangente do primeiro vezes tangente do segundo. Tangente de A mais tangente de A é 2 vezes tangente de A. E tangente de A vezes tangente de A é tangente ao quadrado de A. Então no denominador fica 1 menos tangente ao quadrado de A. Bem simples. E se a gente quisesse agora fórmulas circulares de 3 vezes um arco? Por exemplo, olha só quem que é o cosseno de 3A. É 4 vezes cosseno ao cubo de A menos 3 vezes cosseno de A. Como que vocês iriam fazer isso? Aqui eu vou deixar como exercício. Como vocês iriam fazer? O que é cosseno de 3A? Não é cosseno de 2A mais A? Não é cosseno de 2A mais A? E qual que é a fórmula do cosseno? É cosseno do primeiro, que é 2A, vezes cosseno do segundo, menos seno do primeiro, vezes seno do segundo. Aqui que vocês vão ter que fazer? Nesse lugar onde tem cosseno de 2A, vocês vão vir aqui substituir por esse valor e colocar aqui. E onde tem seno de 2A, vocês vêm aqui substituir por esse valor. Na hora que vocês substituir por esse valor, vocês vão desenvolver e vão chegar nessa fórmula. Tenta verificar isso.
Talvez aqui precise usar a relação fundamental, tá? Em algum caso. Talvez sim, use relação fundamental. Então, ou talvez não, não é. Mas é só desenvolver aqui, tá? Então você pega o cosseno de 2A, substitui aqui, e o seno de 2A você pega aqui e substitui. E seno de 3A? Quem que é seno de 3A? Mesma coisa, pessoal. O que vocês vão fazer? Seno de 3A é seno de 2A mais A. Como que é a fórmula do seno? Seno do primeiro vezes cosseno do segundo. Aí o seno mantém o sinal. Mais seno do segundo vezes cosseno do primeiro. Novamente, substitui aqui o valor de seno de 2A e substitui aqui o valor de cosseno de 2A. E vocês vão chegar nessa fórmula aqui, ó. Tangente de 3A é 3 vezes tangente de A menos tangente ao cubo de A, dividido por 1 menos tangente ao cubo de A. Novamente, o que vocês vão ter que fazer? Tangente de 3A, o que é? É tangente de A mais A. Aí como que é? Tangente do primeiro mais tangente do segundo, dividido por 1 menos tangente do primeiro vezes tangente do segundo. E usa essa fórmula aqui, substitui aqui, vocês caem nessa aqui. Tentem fazer, pessoal, esses exercícios para vocês irem. Eu estou deixando alguns aí para vocês irem tentando acostumar com essas notações matemáticas, com a parte de lógica, de substituição. Então, assim, vão tentando fazer sim. Qualquer dúvida, vocês me perguntem na aula online, tá? Bom, vamos fazer agora os exemplos envolvendo as funções circulares, tá? Vamos usar muito aquelas propriedades das relações fundamentais. Você lembra que depois da relação fundamental, a gente fez várias propriedades usando ela, desenvolvendo. Então, nesses exercícios, a gente vai utilizar várias delas. Então, cada vez que você esquecer, dá uma voltadinha lá na apostila e recordem as fórmulas, tá? Então, vamos lá. Sendo tangente de x igual a 3 quartos e x entre π e 3π sobre 2, ou seja, x está em qual quadrante? Lembra, isso aqui é importantíssimo. X está no terceiro quadrante. Então, para a gente saber se o seno, cosseno, tangente vai ser positivo ou negativo. Calcule seno de 2x. Quem que é seno de 2x? A gente viu que seno de 2x é 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. Tá? Então, para mim calcular o seno de 2x, eu preciso saber o valor do seno de x e o cosseno de x. Porém, eu só tenho o valor da tangente de x. O que eu faço? Se eu só tenho o valor da tangente, eu preciso do seno e do cosseno. Naquelas propriedades da relação fundamental, a gente tinha que seno ao quadrado de x é igual a tangente ao quadrado de x dividido por 1 mais tangente ao quadrado de x. Se eu tenho o valor da tangente de x, eu consigo descobrir o valor de quem? Do seno de x. Tá? Então, o que é seno de x? É mais ou menos raiz quadrada de tangente ao quadrado de x dividido por 1 mais tangente ao quadrado de x. Só que é mais ou menos. Só que eu vou usar o mais ou menos. Como o x está no terceiro quadrante, o seno é negativo, então eu uso menos. Então o seno de x vai ser aqui, menos raiz quadrada de tangente ao quadrado dividido por 1 mais tangente ao quadrado. Agora é só substituir. Seno de x vai ser menos, tangente de x é quem? 3 quartos. Então fica 3 quartos ao quadrado dividido por 1 mais 3 quartos ao quadrado. 3 quartos ao quadrado é 9 sobre 16, dividido por 1 sobre 9 sobre 16. Usando meio soma de frações aqui vai ficar 16 mais 9, 25 sobre 16. Então fica menos raiz quadrada de 9 sobre 16 dividido por 25 sobre 16. Esse 16 cancela com esse 16, então vai ficar menos raiz quadrada de 9 sobre 25. Raiz quadrada de 9 sobre 25 é raiz de 9 dividido por raiz de 25. Raiz de 9 é 3, raiz de 25 é 5. Então o seno de x é menos 3 quintos. E agora, cosseno ao quadrado de x. Quem vai ser o cosseno ao quadrado de x? Se a gente já sabe o seno, passa a usar o que agora? A relação fundamental. Quem que é cosseno? Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x igual a 1, da relação fundamental. Então, cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Então, ou seja, cosseno de x é mais ou menos raiz quadrada
de 1 menos seno ao quadrado. Mas, novamente, o x está em qual quadrante? Terceiro quadrante. Se ele está no terceiro quadrante, o cosseno também é negativo. Então, qual o sinal que eu vou usar aqui? O menos. Então, fica menos raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado. Cosseno de x, então, vai ser menos raiz quadrada de 1 menos o seno. Quanto que é o seno? Menos 3/5 ao quadrado. Então, fica menos raiz quadrada de 1. Fica aqui, fica 9 sobre 25, só que com esse menos. Pessoal, primeiro, não vou colocar aqui mais, tá? Não vai fazer esse menos com esse menos e ficar mais. Primeiro, você tem que fazer esse termo aqui ao quadrado, que está no parênteses. E esse termo ao quadrado, que está no parênteses, vai ficar 9 sobre 25 positivo. Com esse menos, agora fica menos 9 sobre 25. Novamente, soma aqui de fração. 25 menos 9, 16 sobre 25. Então fica menos raiz quadrada de 16 sobre 25, que é menos 4/5. Bom, se eu achei o valor do seno e do cosseno, agora aqui é só substituir. Então aqui vai ficar como? 2 vezes, cadê o seno? Menos 3/5 vezes menos 4/5. Vai dar quanto? 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24 sobre 25. Positivo, né? Certo. Agora vamos fazer um outro exemplo aqui. Ó. Sabendo que a cotangente vale 12 sobre 5, cotangente, que é o inverso da tangente, vale 12, e o x está no primeiro, quadrante, calcule o cosseno de 2x. Pelas fórmulas circulares, cosseno de 2x é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Tá? Então eu preciso descobrir o valor do cosseno ao quadrado de x e o valor do seno ao quadrado de x. Mas eu só tenho o valor da cotangente. Da cotangente, pessoal, eu tenho uma fórmula que eu acho quem? Na relação fundamental, eu acho a cossecante. Que ele fala que a cossecante ao quadrado de x é 1 mais cotangente ao quadrado. E se eu descobrir o valor da cossecante, eu consigo descobrir o valor de quem? Do seno. Por quê? A cossecante é o inverso do seno, ou o seno é o inverso da cossecante. Então vamos lá, vamos achar o valor da cossecante. Então quem que é cossecante ao quadrado de x? É 1 mais cotangente ao quadrado de x. Então cossecante de x vai ser mais ou menos raiz quadrada de 1 mais cotangente ao quadrado de x. Como o x está no primeiro quadrante, e o primeiro quadrante todas as funções trigonométricas são positivas, aqui eu não preciso carregar nenhum sinal. Então fica raiz quadrada de 1 mais cotangente ao quadrado de x. Quem que é cotangente? 12/5. Então cossecante de x é 1 mais 12/5 ao quadrado. 12/5 ao quadrado, 12 ao quadrado é 144, aqui dá 25. Então fica 144 sobre 25 mais 1. Você vai fazer 25 vezes 1, 25, mais 12, 169 sobre 25. Raiz quadrada de 169 é 13, e raiz de 25 é 5. Então a cossecante é 13/5. Tá. Como o cossecante de x é 1 sobre seno, ou seja, é o inverso, implica que o seno de x é quem? Se cossecante é 13/5, o seno de x vai ser o quê? 5 sobre 13. Beleza, mas eu quero seno ao quadrado. O que eu faço? Só elevar esse termo aqui ao quadrado. Então, seno ao quadrado vai ser quem? 25 sobre 169. Descobrindo o seno ao quadrado, o que eu vou? Vou para a relação fundamental e acho o valor de quem? Cosseno ao quadrado. Porque o que é cosseno ao quadrado? É 1 menos seno ao quadrado. Então, cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado, que é 25 sobre 169. Ou seja, cosseno ao quadrado é 144 sobre 169. Só fazer aqui. 169 menos 25, 144 sobre 169. Por que eu não preciso extrair a raiz aqui, pessoal? Porque eu quero exatamente o valor do cosseno ao quadrado e o valor do seno ao quadrado. Se eu quisesse o cosseno de x e o seno de x, eu teria que extrair a raiz. Aí eu ia ver se é positivo ou negativo, de acordo com o quadrante, mas aqui eu não preciso. Então vamos lá. Se eu tenho o valor do cosseno ao quadrado, que é 144 sobre 169, eu tenho o valor do seno ao quadrado, cadê isso? 25 sobre 169 é igual a 144 menos 25 vai dar 119 sobre 119. É a resposta do cosseno de 2x. Vamos fazer mais um exemplo. Bom, vamos fazer mais um exemplo aqui então. Sendo secante de x igual a 25 sobre 24
e x está entre 3π sobre 2 e 2π, ou seja, x está no quarto quadrante, calcule tangente de 2x. Quem que era a tangente de 2x? Era 2 vezes tangente de x dividido por 1 menos tangente ao quadrado de x. Então eu preciso descobrir o valor da tangente de x. Pela relação fundamental, a gente também tem uma propriedade que ele fala o seguinte, que a secante ao quadrado de x é 1 mais tangente ao quadrado de x. Como eu tenho a secante ao quadrado, como eu tenho a secante de x, eu consigo descobrir quem que é a tangente de x. Porque quem que vai ser tangente ao quadrado de x? É secante ao quadrado de x menos 1. Ou seja, a tangente de x é menos raiz quadrada de secante ao quadrado de x menos 1. Por que eu coloquei menos, pessoal? Porque o x está no quarto quadrante. E no quarto quadrante, a tangente é negativa. Então eu uso menos. Então fica menos secante ao quadrado de x menos 1. Secante é 25 sobre 24 ao quadrado. Então fica menos raiz quadrada de 25 sobre 24 ao quadrado menos 1. 25 é 625 e 24 é 576. Fazendo aqui a soma de frações, vai ficar menos raiz quadrada de 625 menos 576 dividido por 576. 625 menos 576 é 49. Então fica raiz quadrada de 49 sobre 576. Raiz quadrada de 49 sobre 576 é menos 7 sobre 24. Então achei o valor da tangente de x. Agora eu só venho aqui e substituo aqui. Então vai ficar como? 2 vezes menos 7 sobre 24 dividido por 1 menos 7 sobre 24 ao quadrado. Que isso daí vai dar menos, deixa eu só olhar aqui, 336 sobre 527. Então vocês vão lá e confiram isso aqui. Só fazer essa conta aqui. 2 vezes menos 7 sobre 24 dividido por 1 menos 7 sobre 24 ao quadrado. Aí dá menos 336 sobre 527. Bom, pessoal, a gente viu fórmulas de multiplicação de árvores. Agora vamos ver fórmula de divisão de árvore. Por exemplo, quando a gente tem um arco e divide ele ao meio, por exemplo. Qual que seria o cosseno desse arco ao meio e o seno, o tangente, consequentemente cotangente, cossecante e secante. Vamos lá, antes disso, lembra o seguinte, que cosseno de 2a, pela fórmula do produto, é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado de a. E seno ao quadrado de a mais cosseno ao quadrado de é igual a 1 pela relação fundamental. Então, seno ao quadrado de a é 1 menos cosseno ao quadrado de a. E cosseno ao quadrado de a é 1 menos seno ao quadrado de a. Certo? É da relação fundamental. Agora, olha só, vamos fazer o seguinte. No primeiro caso, vamos substituir esse seno ao quadrado aqui por esse seno ao quadrado aqui. Então, no lugar desse seno ao quadrado, eu vou colocar 1 menos cosseno ao quadrado. E no segundo caso, eu vou substituir esse cara aqui, que é cosseno ao quadrado de a, eu vou substituir por esse valor. Então, vamos lá. Substituindo a equação 2 em 1, então o que eu estou fazendo? No lugar do seno ao quadrado, eu vou colocar 1 menos cosseno ao quadrado. Então, fica cosseno de 2a é cosseno ao quadrado de a menos, tudo entre parênteses, 1 menos cosseno ao quadrado de a. Esse menos vai ficar mais, então vai ficar 2 vezes cosseno ao quadrado de a menos 1. Então a gente para aqui. Depois a gente vai fazer a outra substituição. Vamos substituir o 3 em 1. Vamos substituir esse cara aqui, ó, cosseno ao quadrado aqui. Então vai ficar cosseno ao quadrado de a é 1 menos seno ao quadrado de a menos seno ao quadrado de a. Agora vai ficar 1 menos seno ao quadrado de a menos seno ao quadrado de a. Então vai ficar 1 menos seno ao quadrado de a. Então eu tenho isso e isso que eu vou omitir, certo? Agora a gente vai fazer uma mudança de variável. Isso é muito comum em matemática, tá? A gente fazer alguma mudança, às vezes para facilitar nossos cálculos. Então olha só, vamos fazer a mudança de variável. Vamos trocar o arco 2a por x. Se 2a vale x, quanto que vale a? X sobre 2, né? Então no lugar de 2a eu vou colocar x e no lugar do a eu vou colocar x sobre 2. Então vamos lá, nesse primeiro caso aqui, ó. Cosseno de 2a fica cosseno de x é igual a 2 cosseno ao quadrado de a menos 1, só que no lugar do a vai ficar quem? X sobre 2. Então fica cosseno de x é igual a
2 vezes cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos 1. Eu vou deixar isso daqui de um lado, e esse menos 1 eu passo para o outro lado. Então vai ficar como? Esse menos 1 que era negativo passa para o outro lado. Então 2 cosseno ao quadrado de x é igual ao cosseno de x mais 1. Esse 2 que está multiplicando passa dividido. Então vai ficar cosseno ao quadrado de x sobre 2 é igual ao cosseno de x mais 1 sobre 2. Só que eu não quero o valor de cosseno ao quadrado de x, eu quero o valor de cosseno de x sobre 2. O que eu faço? Extrair a raiz. Então quem que é a forma de divisão de um arco? Cosseno de x sobre 2 é mais ou menos raiz quadrada de cosseno de x mais 1 sobre 2. Certo? Vamos fazer agora a mesma coisa, só que agora a gente vai usar essa outra equação. Então, ó, vamos substituir lá, né? O 2a por x e o a sobre 2 por x sobre 2. Então vai ficar o quê? Cosseno de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x sobre 2. Eu vou deixar esse cada de um lado e o resto eu passo para o outro lado. Então, esse aqui que estava negativo, se ele passar para cá vai passar positivo, e esse que está positivo passa para cá, passa negativo. Então vai ficar 2 seno ao quadrado de x sobre 2 igual a 1 menos cosseno de x. Então, seno ao quadrado de x, o 2 passou dividindo, é igual a 1 menos cosseno de x sobre 2. Só que eu não quero o valor de seno ao quadrado de x sobre 2, eu quero o valor de seno de x sobre 2. O que eu faço? Extrair a raiz. Então ele fica, olha só, esse aqui ficou 1 mais cosseno de x sobre 2, né, mais ou menos, né, raiz quadrada de 1 mais cosseno de x sobre 2, e o outro ficou mais ou menos 1 menos cosseno de x sobre 2. Então, cosseno de x sobre 2 é esse, e cosseno de x sobre 2 é esse. Consequentemente, a tangente é fácil. Por que a tangente é fácil? Porque é seno sobre cosseno. Aí você vai fazer o seno sobre o cosseno. Vai cancelar esses dois aqui, vai ficar o quê? Mais ou menos 1 menos cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x. Se a gente observar, olha que interessante, pessoal. Tanto o cosseno de x sobre 2, ou seja, dividindo o arco por meio, tanto o seno de x sobre 2 e a tangente de x sobre 2, basta saber o valor do cosseno. Se eu saber o valor do cosseno, eu acho que é o valor de cosseno de x sobre 2, o seno de x sobre 2 e a tangente de x sobre 2. Vamos fazer um exemplo aqui agora. Vamos lá. Vamos fazer um exemplo então. Seno de x igual a 24 sobre 25 e x está entre π sobre 2 e π, ou seja, x está no segundo quadrante. Calcule as funções circulares de x sobre 2, ou seja, eu quero só o seno, a cosseno e a tangente de x sobre 2, tá? Porque aí depois, se eu quisesse a cossecante, secante e a cotangente, bastava eu inverter. Então vamos lá. Primeiro, lembra lá das funções circulares? Eu preciso descobrir o valor do cosseno de x, mas eu tenho o valor do seno de x. O que eu uso? Relação fundamental. Observe que eu estou usando toda hora, né? Então, da relação fundamental seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, eu tenho que cosseno ao quadrado de x é 1 menos seno ao quadrado de x. Ou seja, cosseno de x é menos raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de x. Por que eu usei o menos aqui? Porque o x está no segundo quadrante. Se ele está no segundo quadrante, o cosseno é negativo. Então fica menos raiz quadrada de 1 menos 24 sobre 25 ao quadrado. 24 sobre 25 ao quadrado vai ser 576 sobre 25. Somando as frações aqui, vai ficar 625 menos 576 sobre 625. 625 menos 576 é 49 sobre 625. Então fica menos raiz quadrada de 49 sobre 625, que é igual a menos 7 sobre 25. Então esse aí é o valor do cosseno de x. Menos 7 sobre 25. Note agora, pessoal, presta um pouquinho de cuidado, tá? Porque eu quero a função circular de x sobre 2. Se eu quero x sobre 2, ou seja, eu estou dividindo o arco ao meio. Se ele estava no segundo quadrante, ou de π sobre 2 a π, na hora que eu dividir ele ao meio, o x sobre 2, ele vai estar onde? Entre π sobre 4 e π sobre 2. É como se eu dividisse tudo essa desigualdade por 2. Ou seja, ele vai cair aonde? No primeiro quadrante. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado disso. Na hora que eu faço essa divisão, para mim qual quadrante que ele vai cair. Porque dependendo do quadrante que ele cair, a gente vai usar positivo ou negativo. Por exemplo, se ele estivesse no ângulo de 240, se você dividisse ele ao meio,
240 está no terceiro quadrante, mas na hora que ele divide ao meio, vai cair no 120 graus, que cai no segundo quadrante, então você tem que tomar esse cuidado. Então ele está no primeiro quadrante. Então vamos lá, o que é seno de x sobre 2? Então como ele está no primeiro quadrante, eu vou usar tudo positivo. Então seno de x sobre 2 é o quê? É raiz quadrada de 1 menos cosseno de x sobre 2. Vou substituir o valor de cosseno de x. Então aqui vai ficar raiz quadrada de 1 menos 7 sobre 25 sobre 2. Esse menos vai ficar positivo, vai ficar raiz quadrada de 1 mais 7 sobre 25 sobre 2. Aqui, vamos somar 25 mais 7, 32 sobre 25, dividido por 2. Esse 32 eu consigo simplificar aqui como 2, vai ficar o quê? 16 sobre 25, a raiz quadrada de 16 sobre 25 é 4 quintos. Então esse aqui é o seno de x sobre 2. Cosseno de x sobre 2, o que é? Raiz quadrada de 1 mais cosseno de x sobre 2. Cosseno de x eu tenho, então fica 1 menos 7 sobre 25 sobre 2. Então fica 25 menos 7 sobre 25 sobre 2, 18 sobre 25 sobre 2. Simplifica esse 18 com 2, vai ficar raiz quadrada de 9 sobre 25. Raiz quadrada de 9 é 3, aí de 25 é 5. Então, esse aqui é o cosseno de x sobre 2. Se eu quisesse saber a tangente de x sobre 2, bastava fazer o quê? 4 quintos sobre 3 quintos. Cancela, cancela, vai dar 4 terços, né? Ou se eu quiser usar aquela fórmula circular, o que é? Raiz quadrada de 1 menos cosseno de x dividido por 1 mais cosseno de x. 1 menos cosseno de x eu tenho, que é 32 sobre 25. 1 mais cosseno de x, que é essa primeira parte aqui, eu tenho, que é 18 sobre 25. Na hora que eu cancelar esse 25 com esse 25, vai ficar 32 sobre 18. Eu posso simplificar por 2 aqui, fica 16 sobre 9. Raiz quadrada de 16 é 4, raiz de 9 é 4 terços. Aí dá a mesma coisa. Tá, pessoal? A gente vai encerrar nossa aula por aqui hoje. Como atividade, na aula passada a gente parou até o exercício 30. Agora vocês já podem fazer os exercícios 31, 32, 33 e 34. Certo? Então vamos deixar acumular e vamos fazer os exercícios. Qualquer dúvida, vão anotando para perguntar durante a aula. Tá bom, pessoal? Até mais, boa semana.